Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo e hoje a minha gratidão, hoje o meu carinho vai para todas as mamães que estão conectadas comigo desde o começo desse canal e todas as outras mamães que foram se conectando comigo ao longo dos anos. Minha gratidão imensa por vocês estarem aqui. Então hoje eu gostaria de homenagear a todas as mamães, contar um pouquinho da minha experiência do que é ser mãe, também voltado para a espiritualidade. A minha vida ela sempre foi pautada na espiritualidade, né? Então assim a maternidade não seria diferente. Existe uma espiritualidade que nos guia, que nos rege. Tudo é um para quê e um porquê. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência como mãe, o que é ser mãe na minha visão, e vou começar do começo, né? Eu casei aos 23. Fui mãe aos 25, tenho um filho só. E já começou, pessoal, diferente, porque eu não conseguia descobrir que eu estava grávida. Não da forma tradicional, né? Eu ia ao médico, eu fazia o exame de sangue, o exame de urina e dava negativo. Eu fazia exame de farmácia, nesses testes comprados na farmácia dava positivo. E aí eu ficava sem saber. Levava o teste pro médico, o médico pedia lá um exame de urina, um exame de sangue, o beta-HCG, né? Eu acho que ainda é isso, pessoal, faz quase 25 anos que eu fui mãe. Então fazia o exame e dava negativo. Até encontrar um médico que dizia para mim, olha, minha filha, você tá com gravidez psicológica, você não está grávida, vamos aí fazer um tratamento, vou te encaminhar para um psicólogo, você pode estar com gravidez psicológica. Mas eu sabia que não estava com gravidez psicológica. Eu sentia, pessoal, além de sentir, eu já estava tendo sonhos Antes de engravidar, eu já tinha sonhos com essa criança. É impressionante. Então, eu sempre soube. E os meus guias, né, os amigos aqui que trabalham comigo, a minha turminha do bem, sempre me falavam. Inclusive, um preto velho que eu tenho muito amor, né, que eu canalizo, que eu trabalho com ele há muito tempo, ele disse para mim que eu estava grávida. E tanto que ele disse para mim, minha filha, fique tranquila, porque nós vamos colocar no seu caminho um homem de branco, né, que é o médico, que vai descobrir, que vai te auxiliar. E numa conversa com uma colega na época de trabalho, ela disse para mim assim, nossa, eu encontrei um médico, um ginecologista, um obstetra, que ele é judeu, maravilhoso. Na hora me deu um estalo, eu lembrei do que o meu preto velho tinha falado. E aí eu falei assim, quero marcar uma consulta. Marquei uma consulta, fui lá eu, com todos os exames que eu tinha feito, de urina, de sangue e os exames de farmácia, né? Sentei na frente dele, como eu fiz com vários outros, e comecei a falar, desembestei a falar. Falei, olha, doutor, você pode achar que eu tô doida, mas ó, tô fazendo exame de urina, exame de sangue, tá dando negativo, faço de farmácia, dá positivo. Mas no fundo, eu sinto não, eu sei que eu estou grávida. Ele me escutou, terminou, olhou lá todos os resultados, falou assim, bom, vamos lá, né, deita ali, se arruma, vou pedir para a enfermeira vir que nós vamos fazer alguns exames. E aí ele fez o famoso toque, né, fez alguns exames, eu lembro que ele retirou as luvas, olhou bem para mim e falou assim, olha, eu vou te pedir uma ultrassom, porque se você não estiver grávida, eu mudo o meu CRM e viro veterinário. Bom, pessoal, pronto, aí descobri que estava grávida, comecei a fazer o pré-natal com ele, né, tive a confirmação. A gestação foi uma gestação onde eu me senti muito bonita, eu me senti bem, né, eu trabalhei até no último dia dele nascer. Era uma gravidez que acontecia com tanto amor envolvido, eu não sei explicar, mas era algo diferente. Eu colocava músicas, eu conversava com ele, né? Eu ouvi música a minha gestação inteira. Na minha gestação eu só tive 2 processos, assim, do começo ao fim, cãibras e dores de cabeça. Eu tive cãibras a gestação todinha e dores de cabeça também. E eu lembro que na semana dele nascer, né, meu filho nasceu de 8 meses, ele é prematuro. E na semana dele nascer, eu tive um sonho. E um preto velho disse para mim exatamente assim, que é o preto velho que trabalha comigo, minha filha, se prepara, porque ele vai nascer, ele vai escolher o dia dele nascer, ele não vai nascer na data que todos os outros normais, assim, comum, mas fica tranquila que ele não vai te dar um pingo de trabalho, porque ele vai escolher a data de vir no mundo.
E eu tinha acabado de fazer 8 meses, mas eu tinha entrado assim. E aí a minha bolsa estourou, super tranquilo. Foi 14 horas para ele nascer. Foi uma cesariana de 14 horas, né? Fiquei esperando para fazer a cesariana, mas não sei o que é dor do parto. Pessoal, não tive uma dor. Ele realmente escolheu nascer, só não tive passagem. Fizeram uma cesariana, lá sai um garoto lá de 8 meses com 53 centímetros, 3,6 kg. Fizeram vários exames, porque ninguém acreditava que ele era prematuro para o tamanho dele, ele não usou roupa de recém-nascido, enfim, ele cresceu muito. Hoje ele tem aí 2 metros de altura, ele tem 1,98 m, calça 44. Gigante, é o meu bebê gigante, sempre foi um bebê gigante. Só que quando ele, né, foi se desenvolvendo, quando ele foi, né, com o passar dos anos, assim, que ele aprendeu a falar, ele trazia memórias que, assim, eu comecei realmente a suspeitar que nós já nos conhecíamos, porque assim que eu olhei para ele, eu já tive certeza, eu reconheci a alma dele, pessoal. Não sei explicar para vocês, mas eu reconheci. E aí, quando criança, ele começou a falar coisas que eu percebia que estava fresco na memória dele, né? Porque as crianças têm muito disso. Então, ele contava coisas assim, por exemplo, mãe, você lembra quando nós éramos grandes e nós andávamos assim de mãos dadas? Você lembra que nós íamos à praia? Você lembra quando nós sentávamos naquela praça e tudo que ele contava nunca tinha acontecido, nós nunca tínhamos vivenciado aqui. Então, por exemplo, ele pequenininho nunca tinha levado ele à praia, não existia uma praça que eu sentava no banco, ele dizia que era um banco branco. Às vezes ele falava coisas assim, você lembra quando você dobrava as minhas roupas, mãe, e colocava numa cômoda, e ele dava detalhes de uma cômoda, coisa que nem em casa tinha. E eu comecei, né, a falar, tem alguma coisa estranha. E ele estava sempre repetindo essas memórias. Claro, depois de um certo tempo, ele foi esquecendo, né? Porque vai realmente esquecendo. Mas enquanto a memória dele estava fresca, eu comecei a buscar algumas informações. E eu comecei a ter alguns desdobramentos. Alguns sonhos eu tinha. E principalmente ele sempre deixava muito claro, na forma infantil de falar, que era como se nós fôssemos um casal. Nós éramos um casal. E ele pequeno, muitas das vezes, ele tinha ciúmes do pai dele, ele discutia, ele brigava, era de fato uma relação muito complicada, porque, por exemplo, o pai dele passou a ter muitos ciúmes dele. Então, quando eu estava cuidando do meu filho, o meu marido, né, que era o pai dele na época, ficava com muitos ciúmes. Na hora de dar a comida para eles, eu tinha que colocar os 2 pratos ao mesmo tempo, porque se eu colocasse o prato do meu filho, o pai dele falava, depois que ele nasceu é só ele. Se eu colocasse o do pai, o meu filho falava. Então eu sentia, né, uma relação muito estranha. Eles se viam como se fossem 2 inimigos. Essa era a sensação que eu tinha. E aí os sonhos começaram. Eu comecei a ter sonhos, né, com uma pessoa, e a energia dessa pessoa no sonho era o meu filho. Bom, aí eu fui fazer regressão. E nessa regressão, pessoal, eu descobri, né, assim, eu já estava tendo sonhos e aí eu fui atrás. Na regressão eu descobri que numa vida, nessa última vida, eu fui casada com meu filho. Eu era realmente a mulher dele e eu acabei traindo ele, eu acabei abandonando ele, rejeitando o amor que ele tanto me oferecia e fui embora. Então eu abandonei ele por uma outra pessoa. Nesta vida, antes de descermos para a terra, nós fizemos um acordo, né, para que eu trouxesse ele como filho, para amar, para dar todo esse amor de mãe que naquela vida ele queria como mulher e ele não tinha, né? E para que eu não o abandonasse, como eu fiz numa outra vida. Então, se fosse uma relação de nessa vida nos encontrarmos como amigos, como namorados, corria o risco, por exemplo, de eu cometer o mesmo erro com ele que eu cometi numa outra vida. Já como mãe, não. Na qualidade de mãe, eu ia amá-lo e cuidá-lo. Eu não ia abandoná-lo. Então foi isso que ficou muito claro para mim, principalmente porque ele foi crescendo, né? E aí eu já estava separada do pai dele. Eu separei do pai dele aí por volta de uns 5, 6 anos dele. E ele tinha aquele sentimento de abandono. Ele morria de medo que eu morresse e deixasse ele. Ele dormia comigo, enrolando assim, né, o meu cabelo na mão dele para não ter que correr o risco de eu sair. Tanto que às vezes eu tinha algumas coisas para fazer, eu ia lá, depois que ele dormia, desenrolava meu cabelo da mão dele e
saía, quando eu chegava na porta do quarto, ele levantava desesperado, ele morria de medo que, né, eu não morresse, ou então que eu fosse embora e largasse. Para trabalhar foi algo bem complicado, né, porque aí eu fiquei com um filho, depois que eu separei eu tinha que trabalhar, e todos os dias para trabalhar era um desespero, ele chorava como se eu não fosse voltar, todos os dias para ele era como se fosse uma despedida. E aí realmente, depois que eu tive essa regressão, que eu tive esse entendimento, né, do trauma que ficou nele, do abandono, né, da rejeição, aí eu tive que, aí foi aí também que as terapias me chamou muito. Por isso que eu digo, a espiritualidade ela é divina, ela sabe o que faz, porque foi através das terapias que eu consegui lidar com ele, né? Chegar num ponto quando ele pegou uma idade que eu consegui explicar e ele começou a ter sonhos. E ele dizia, mãe, pode parecer coisa da sua cabeça, às vezes eu tenho vergonha de falar para a senhora, parece pecado. Ele tinha isso, mas a gente já foi marido e mulher. E aí foi o momento crucial realmente que eu resolvi sentar com ele, explicar, né? Mostrei para ele dentro das terapias o que estava acontecendo, falei para ele sobre a regressão, né? Então nós temos uma relação muito próxima, muito amiga. Foi também um pouco complicado quando chegou o meu segundo marido, né? Porque assim, não era mais aquele sentimento de marido e mulher de uma outra vida, não, mas era aquele sentimento de que ela vai arrumar alguém, ela vai me abandonar, ela vai deixar de cuidar de mim. Então foi bastante complicado. As terapias até hoje, né? Eu amo o que eu faço por isso, porque eu soube lidar com essa situação, consegui encaixar as pecinhas dentro de mim e hoje eu consigo ajudar muitas mães que chegam para mim, inclusive nas leituras eu já conheci muitas mães que passaram por esse processo, também conheci muitas mães com processos diferentes, né? Tiveram os filhos e rejeitaram, não sabe o que está acontecendo, né? É meu filho, mas eu sinto culpada porque eu não consigo amar, eu tenho uma certa cisma. Então, pessoal, é só para vocês verem como a espiritualidade é divina, como ela coloca a gente na família certa, no lugar certo, para que a gente possa realmente fazer esses resgates de débitos, de situações. Por isso que eu falo, né, que assim, se eu te der um beliscão, a vida vai fazer eu tomar um beliscão para sentir a mesma dor que eu estou causando em você. Então, todo trauma, todo o sentimento de rejeição, né, tudo aquilo que eu fiz ele passar numa outra vida, que eu ocasionei isso na vida dele, nesta vida eu tive que trazê-lo como filho, para amá-lo, para cuidá-lo. E olha só, o meu garoto hoje tem mais de 20 anos e às vezes eu falo para ele, você não vai casar, você não vai embora, né? Você não vai ter a sua casa para que eu possa te visitar, você não vai ter filhos para que eu possa ir lá ver meus netos. Ele brinca, ele fala, não vou casar nem tão cedo, vou ficar aqui, mas se eu casar eu venho morar aqui. Eu falei, aqui não. Eu ainda brinco muito com ele, fala que não, meu filho, quem casa quer casa, né? Mas ele fala, não, então vou morar perto. Então ele sempre teve essa proximidade, né? O que também, pessoal, hoje eu vejo muitas mães aí com filhos que, né, saem, não dão satisfação, mães que passam noite sem dormir, que perdem filhos para as drogas, que perdem filhos aí para as amizades erradas. Eu digo que eu sou uma mãe abençoada, uma das mães, porque tem muitas mães também abençoadas nesse sentido, mas eu não tive, nem na fase da adolescência, que a gente sabe que é complicado, nós sempre tivemos muito boa conversa, nós sempre conversamos sobre tudo, né? Sempre ajudei, sempre auxiliei, sempre estendi minha mão, eu nunca precisei perder noite de sono para buscar ele em lugares errados, com pessoas erradas, muito pelo contrário, sempre fui de acolher os amigos dele aqui, né? Tanto que ele morria de ciúmes até bem pouco tempo atrás, porque os amigos dele diziam que queria ter a mesma mãe que ele, que queria que eu fosse mãe. Então eu tive um filho só, mas eu adotei muitos filhos, né? Fora os filhos espirituais, que a espiritualidade me trouxe para cuidado mesmo, para cuidado espiritual, cuidado mediúnico. Então eu, né, fui mãe de barriga uma vez só, mas eu tenho vários filhos, os amigos do meu filho até hoje são os meus filhos, me consideram assim, né, como mãe, às vezes pedem conselho, falam coisas para mim que não contam para as mães. Então é isso, né? Também fico alerta aí para mães, porque pessoal tem uma certa idade que a gente não é só mãe, acaba a função de mãe, de cuidadora, de educar, de orientar. Se não tiver esse laço de amizade, perde os filhos,
para as drogas, perde os filhos para as más amizades. Eu lido com muitas mães durante a leitura, várias leituras, né? E vejo mães falando, né, de brigas com os filhos depois que entrou os agregados, né? Depois que entra uma nora, depois que entra um genro, passa a ter um conflito, né? Agora, hoje, nos dias das mães, tem muitas mães aí que, sabe, vão passar o dia das mães sozinhas porque os filhos, as filhas já têm uma família, os genros ou as noras não conseguem se dar bem, aí fica aquela separação. Ou então eu escutei, né, como uma leitura que eu fiz ontem, que a moça que fez a leitura comigo ia passar o dia das mães com a mãe dela e o marido vai passar com a sogra dela porque a sogra não suporta ela e depois eles vão se reunir. Então isso é muito ruim. É claro que o dia das mães é todos os dias, pessoal, todos os dias, não tem como a gente deixar de ser mãe. Nós sabemos que uma data, né, é só uma data comemorativa, é só uma data para comércio, e infelizmente também é meio injusto, né, porque Dia das Mães eles nunca dão algo para a mãe enquanto mulher, né, o próprio comércio estimula aí uma máquina de lavar, uma geladeira, um eletrodoméstico, um pano de prato, um avental, né, não tem aquela coisa de falar, não, vou dar um spa, vou dar uma semana de férias para a mãe, vou dar uma cirurgia plástica, enfim, né, brincadeiras à parte, mas é verdade. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês que tem os filhos de vocês ainda próximo de vocês, que se unam mais, independente da data, né, que seja todos os dias, que acolha, né, muitas pessoas falam, nossa Gil, você sendo mãe de um filho só, você não tem ciúmes do seu filho, você não briga com as noras? Não, pessoal, eu acolho, né, eu ganho uma filha, quando meu filho tá namorando eu ganho uma filha, então assim, eu estou na vida dele exatamente cumprindo o que o mestre nos ensinou. Ele não é meu, ele é do mundo. Eu só fui uma porta, né? Eu só fui esse portal que ajudou ele a adentrar aqui no planeta Terra, na Mãe Gaia, mas ele é uma alma, ele tem uma evolução, ele tem uma missão de vida e eu estou aqui para ajudar. E a oração, pessoal, porque boca de mãe realmente arrebenta a porta do céu, literalmente. Então, eu abençoo todos os dias, faço alinhamento energético, ele ama reiki, enfim, todas as terapias que eu aplico na minha vida, na vida de vocês, eu também aplico na vida dele. Mas eu gostaria de deixar aqui para vocês a minha história, a minha lição, né? Ele é o divisor de águas na minha vida. Ele me ensina todos os dias, é por ele que eu levanto todos os dias, ele me motiva a ser um ser humano melhor. Ele aprendeu muita coisa comigo, mas assim, eu tenho certeza que eu aprendo a cada dia mais com ele. Ele acho que ele é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. E eu digo isso para ele, falo para ele, filho, você é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. É um ser humano belíssimo, com um coração lindíssimo, sabe, que tem os valores dele. Claro, ele aprendeu muito, ele tem muito do que eu ensinei, mas ele tem os valores próprios. Eu sempre dei essa liberdade para ele ser ele, para ele expressar a alma dele através do que ele é, não do que é falado para ele, não do que é imposto para ele. Então eu acho que é por isso que a minha relação com ele se dá tão bem, né? E assim, aqui em casa é eu, ele e o meu marido, e os agregados, né? E os filhos aí de coração que eu tenho. Mas a maternidade me ensinou muito, me ensina todos os dias, e hoje eu posso dizer que foi a melhor escolha ser mãe. Passar por tudo que eu passei, eu passaria tudo de novo se eu tivesse o privilégio de ter ele na minha vida 1000 vezes. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês. Gratidão pelas mães que estão aqui, para as mamães que já têm filhos que desencarnaram, né, crianças que já se foram. É só dizer, eu sei que dói, né? Não dá para ter o abraço, mas é consciência. Isso aqui é só um avatar, isso aqui é só uma roupa, a morte é só uma passagem, né? Então não é um adeus, é um até logo. Para a espiritualidade é um até logo. E ainda mais agora, né? Nessa terceira dimensão que nós estamos nos encaminhando aí para uma frequência mais sutil, para um coletivo, para um amor mais universal, mais humano. Então não adianta uma pequenez de sentimento, né, olhar uma família só porque é pai, mãe, filho e os outros não. Pessoal, é o coletivo, né? Eu oro por todas as mães
Eu oro por todos os filhos, por filhos encarnados e filhos desencarnados, porque eu sei, né, eu vejo, tem muitas leituras que eu faço, que filhos que já não estão aqui, quando é permitido, vem para falar com algumas mães, né? Eu tenho uma experiência belíssima com uma mãe que perdeu o filho e ele veio na hora da leitura para falar com ela, né? Até porque ela não queria mexer no quarto do jeito que deixou, ela queria que ficasse assim, então ele veio para pedir para ela soltar, para dar as coisas. É belíssimo, pessoal. Só quem é mãe de verdade sente esse amor e também a espiritualidade consegue abraçar, acolher. E da mesma forma que a espiritualidade me fez enxergar a minha vida com ele numa outra vida passada, com o filho que eu tenho hoje, né, essa mãe que veio através, né, da espiritualidade para buscar uma resposta, teve o contato com ele, claro, canalizado, mas assim, isso também serviu de conforto e de mudança, de motivação, né, para ela deixar ele vivo, né, dentro dela, mas não parado nas pessoas, no que foi dele. Então, isso é lindo. E eu sou muito grata pela espiritualidade me proporcionar. Muitas mães aqui, tem uma mamãe que tá fazendo terapia comigo, porque ela tem um sentimento de apego, de medo que os filhos cresçam, pessoal. Ela tem filhos de, né, na idade ali, acho que de 5 anos e o outro de 9, e ela tem medo que eles cresçam. Ela chora pelo futuro, porque eles vão crescer, eles vão casar, eles vão embora. Então, isso é realmente ligações de vidas passadas, né? Porque os filhos, como eu disse, são do mundo. Agora, uma pessoa sofrer de ansiedade, entrar numa crise, só de saber que os filhos vão crescer, vão fazer famílias, vão se tornarem homens e vão embora, ela já está em desespero. Então, a espiritualidade, aqui, nesse mundo nosso, muita coisa não é explicada, mas na espiritualidade tudo faz muito sentido, pessoal. Então, feliz Dia das Mães para vocês. Eu gostaria de compartilhar a minha história aqui e dizer que se eu, né, tive alguma dádiva, algum crédito com a espiritualidade, foi a oportunidade de reparar os meus erros e, né, através desse contato, dessa oportunidade que é uma dádiva, a maternidade, tá bom? Um beijo de luz para vocês, para todas as mamães que eu amo. Um feliz domingo para vocês, né? Com filhos, com netos, com os agregados. Acolha as noras, os genros. Enfim, pessoal, cada um tem uma história, cada um sabe o que tem que passar aqui, tá bom? Um beijo de luz para vocês, mamãe. Gratidão e namastê.